Olá a todos e a todas que acompanham este vídeo. Este vídeo foi produzido, ou melhor, está sendo produzido por conta da disciplina tutorial de Filosofia da Educação. Só explicando o processo, né? Nós entramos no período da pandemia e tivemos 2 semanas de aula à distância. E neste período a gente trabalhou um pouco com vídeos, produzimos alguns vídeos e postamos neste canal do YouTube. E agora a gente vai dar continuidade, só que agora não com as turmas regulares, mas com as turmas tutoriais, tá? Eu estou com uma turma tutorial, com aluno do teatro e do jornalismo. Então, faremos este vídeo dando continuidade ao primeiro, que tinha sido feito direcionado para a turma maior, da turma regular, né? No último vídeo a gente trabalhou o que era filosofia, nós estamos analisando o objeto, a filosofia da educação. Então estamos dedicando 2 aulas para o que é filosofia. Então nessa aula, como a gente havia prometido, na aula 1, a gente vai trabalhar um texto do Sponville, que dá continuidade a essa questão do que é filosofia. Para a semana que vem a gente colocar a questão da educação, e aí a gente finaliza esse primeiro ponto. Para o pessoal da disciplina tutorial, esse vídeo vai servir como suporte e para os outros alunos podem servir como estímulo para fazer algumas leituras dentro da temática que a gente está trabalhando. Bom, então iniciando, a gente prometeu que ia começar a discussão a partir desse texto do Sponville, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. É um texto, na verdade, de divulgação filosófica, não é um texto escrito para trabalho específico da academia, mas que traz algumas reflexões que ajudam a gente a pensar e traz muito boas referências, né? E o que tem a ver então o nosso objeto, filosofia da educação, especificamente o que é filosofia, com a questão das virtudes, especificamente com a questão da tolerância, né? Então, para responder isso, vamos escutar um pouco, né? Vamos ler aqui o início do texto do Sponville, né? Esse texto está disponibilizado lá na sala de Filosofia da Educação, na sala de aula do Google Classroom. E, enfim, esse autor é vivo ainda, facilmente vocês encontram vídeos dele na internet, tá bom? Então, a tolerância. O que tem a ver a filosofia e a educação com a tolerância? Vamos ler um trecho aqui desse livro, né? Capítulo 13, a tolerância. É um tema de dissertação que foi proposto várias vezes no exame de baccalaureat. Julgar que algo que seja intolerável é sempre dar prova de intolerância? Ou então, numa forma diferente, ser tolerante é tolerar tudo? A resposta nos 2 casos, evidentemente, não, pelo menos se quisermos que a tolerância seja uma virtude. Deveríamos considerar virtuoso quem tolerasse o estupro, a tortura, o assassinato? Quem veria nessa tolerância do pior uma disposição estimável? Mas, embora a resposta possa ser negativa, o que para um tema de dissertação é antes uma fraqueza, a argumentação não deixa de colocar um certo número de problemas, que são de definições e de limites, e que podem ocupar suficientemente nossos secundaristas, imagino, durante as 4 horas da prova. Uma dissertação não é uma sondagem de opinião, é preciso responder sem dúvida, mas a resposta só vale pelos argumentos que a preparam e que a justificam. Filosofar é pensar sem provas. Se houvessem provas, não seria mais filosofia, mas não pensar qualquer coisa. Pensar qualquer coisa, de resto, não é mais pensar, nem de qualquer jeito. A razão comanda, como nas ciências, mas sem verificação nem refutação possíveis. Por que não se contentar, então, com a ciência? Bom, eu paro por aqui, né? Essa primeira leitura. É um texto de umas 20 páginas, um capítulo pequeno. Aqui a gente, na verdade, só quer colocar o problema. E aí a gente já deu uma acenada para a resposta da questão que nós havíamos colocado, que tem a ver a filosofia com a tolerância, né? Então, dentro dessa proposta que a gente colocou de leitura, a filosofia, a educação são os lugares por excelência da tolerância, né? Onde se trabalha com questões que podem ser provadas no sentido de demonstração científica, não há espaço para tolerância, né? Então, na resposta do que é a tolerância, a própria questão da tolerância ela já é uma questão que só se dá no âmbito da filosofia. Tolerância é o lugar da opinião. E aqui eu sei que tem uma questão meio problemática, que algumas pessoas vão já fazer uma objeção,
que o Sponville liga a questão da filosofia à questão da opinião. Mas vejam que não é qualquer opinião, não é a opinião no sentido simplesmente doxa, como alguma coisa a ser superada, mas é a opinião no sentido de que não há provas possíveis. Aqui a verdade está no sentido daquela máxima, né? A verdade como adequatio mens et res. Aqui a opinião está no sentido daquelas questões para as quais nós colocamos, nós nos indagamos, mas para as quais não há provas possíveis, né? A própria ciência, na sua autojustificação do seu método, coloca questões que não são questões verificáveis, né? São questões, portanto, as quais a gente pode chamar de filosóficas. E no caso da educação, a gente também trabalha no âmbito da tolerância. Se a gente pensar em quantos tipos de métodos, quantos modelos pedagógicos, desde o modelo tradicional, libertário, técnico-científico, empresarial, enfim. A nossa LDB, por exemplo, ela consagra a liberdade pedagógica, né? Então, o próprio fato da liberdade pedagógica já pressupõe a tolerância. E o que seria de fato a tolerância, né? Tolerar, de uma certa forma, é se abster. Estou suando pra caramba aqui para fazer esse vídeo, estou sofrendo. Tolerar é se abster de impor a sua posição quando você poderia, ou pelo menos quando você imagina que poderia, né? Então, a tolerância ela é uma virtude, né? Uma virtude no sentido de potência, de força, daquilo que ajuda a gente a viver melhor, né? Nesse sentido, há dois problemas, né? E o problema que foi colocado, inclusive, no texto, já no início que eu li, se tolerar é tolerar tudo. Então, quando a gente fala de tolerância, a primeira observação que a gente tem que fazer é que não é uma tolerância universal. Tolerar tudo não é um suicídio, né? Então, aqui nós não trabalhamos no sentido de valores absolutos. É uma tolerância como virtude, não uma tolerância no sentido de aceitar qualquer coisa. Sobretudo porque aceitar tudo em certas circunstâncias significa aceitar o sofrimento do outro. E a tolerância enquanto virtude, no sentido de potência, né, de areté, de excelência, ela só é válida enquanto o efeito desse tolerar recai sobre quem tolera, tá? Então, duas questões que ficam, né? Algumas pessoas não gostam do termo tolerância, porque a ideia de tolerância sempre é uma ideia parece que passa uma ideia de quem está no topo. Eu tolero, eu poderia impedir, mas não impeço. Então, se eu poderia, significa que eu estou superior às outras situações. Algumas pessoas dizem que, por isso, a tolerância não é uma virtude, né? Mas a gente aqui insiste nesse ponto, porque por mais que a gente entenda que não está no nosso domínio impedir certas coisas, no dia a dia a gente imagina que pode. Então, a gente trabalha com a ideia de que a tolerância é uma virtude menor, tá? Se a gente for trabalhar do ponto de vista etimológico, outras palavras que se utilizam para substituir a tolerância, quando entra nesse paradoxo, também tem sentidos ambíguos, né? A própria palavra respeito, em francês respecteur, não lembro agora direito a pronúncia, ele passa também uma ideia de deferência. E a ideia de deferência ela tem uma ideia também de hierarquia, o que também trairia o sentido de quem faz a crítica à ideia de tolerância. Então a gente trabalha com a ideia de tolerância no sentido de que ela é uma virtude menor. Na falta de outros, no mínimo ela. Se as pessoas amassem, né, o amor seria uma virtude infinita, não precisaria de limites. Quanto mais amor, melhor. Se as pessoas amassem, a gente não precisaria de leis e muito menos de tolerância. Mas como a vida ela é muito mais complexa, a tolerância, por mais que seja uma virtude menor, ela é necessária, tá bom? E, para finalizar, eu quero fazer duas citações aqui, uma do Sponville e outra da Hannah Arendt, e dar algumas indicações para como a gente vai trabalhar essa continuação dessa temática, né? O Sponville coloca uma questão interessante, né? Porque a tolerância está no âmbito das opiniões, né? A filosofia ela não trabalha com provas demonstrativas, com a verdade nesse sentido de adequatio mens et res, mas ela não é simples opinião, não é senso comum, né? Não pensar qualquer coisa não é filosofia, né? Pensar de qualquer jeito não é filosofia. Então, um certo pensamento em que a razão opera
dentro de um mecanismo, digamos assim, que também tem uma segurança lógica, porém não é o campo das demonstrações, né? Então, a ciência ela não precisa de tolerância, né? Ela precisa de amor à inteligência. E o próprio cientista ele entende isso, né? O exemplo que o livro dá é muito interessante do contador. O contador trabalha com matemática. Então imaginemos que a gente pedisse tolerância aos erros de um contador que estivesse fazendo um trabalho para uma empresa ou para uma pessoa, né? Na verdade, assim, o erro seria justificado antes de entender, de se verificar o erro, né? Depois não seria tolerância, seria falta. Não é mais um erro, é uma falta, né? Então, o matemático ele não precisa de tolerância. Uma vez que ele descobre o erro, é natural que ele corrija esse erro. Não tem a ver com a questão da tolerância, né? E aí, nesse sentido, o Sponville, né, e a Hannah Arendt ajudam a gente a pensar. O Sponville fala o seguinte: o verdadeiro prima e se impõe a todos, sem nada impor. Os cientistas necessitam não de tolerância, mas de liberdade. O verdadeiro prima e se impõe a todos, sem nada impor. O verdadeiro, ele se impõe a todos, né? A demonstração, ela coloca um ponto final a uma situação. Se eu demonstro que aquilo está errado, aquela demonstração ela tem uma validade de, pelo menos naquele momento, encerrar a questão. Mas ela não impõe nada. Ela não substitui as escolhas, né, que a nossa vontade individual coletiva faz para a nossa vida, né? Nesse sentido, é que o cientista ele não precisa de tolerância, ele precisa de liberdade para pesquisar, discutir, pensar, levantar hipóteses, né? E se a verdade se impusesse, a gente teria uma ditadura da verdade, né? E aqui entra a Hannah Arendt, lá no livro A Origem do Totalitarismo, em que ela mostra que a característica principal do totalitarismo, né, o vício que se passa por virtude, é exatamente a doutrina, o fanatismo, a ideologia, esse apego a uma ideia como se fosse verdadeira que tem que se impor a todos, né? Aquilo que é verdadeiro é universal. A lei da gravitação ela é universal. Então, se a gente cria um sistema em que a verdade ela não só se impõe, mas como impõe coisas, então a gente está criando um sistema de totalitarismo, né? Então, começa com o dogmatismo. Pensemos, por exemplo, no nazismo, né, que está baseado no discurso defeituoso da biologia, da medicina, ou mesmo na União Soviética, o sistema totalitário soviético, que estava baseado no historicismo, que deturpava muita coisa do Marx, enfim. Então, é uma verdade que quer impor coisas, né? E isso é totalitarismo. E aí, nesse sentido, a Hannah Arendt, né, na esteira do Montesquieu dizia que cada tipo de governo tem uma virtude própria. A democracia, a virtude da democracia, da república é a virtude, a virtude, digamos assim, a característica principal da monarquia seria a honra, e o totalitarismo seria exatamente a doutrina, a ideologia, né? Essa verdade que quer se impor. Começa então com uma ideologia e segue. Começa com uma ideologia e segue com um totalitarismo, e segue com sofística. Eu ouvi aqui com o vídeo. Enfim, voltamos. Então, lendo aqui a Hannah Arendt, né, falando sobre o sujeito do totalitarismo, que é o sujeito da não tolerância. O sujeito, isso aqui está na Origem do Totalitarismo. O sujeito ideal do reinado totalitário, observa Hannah Arendt, não é nem o nazista convicto, nem o comunista convicto, mas o homem para quem a distinção entre o fato e ficção e a distinção entre o verdadeiro e o falso não existem mais. Portanto, o totalitarismo começa com dogmatismo, porque ele pretende que a verdade, que a sua verdade seja a verdade, e ela tem que se impor a todos, e termina com a sofística, porque a única verdade é a verdade que ela defende, tá?
Nesse sentido, eu sugiro um filme bem legal, um documentário, na verdade, que está na Netflix, chamado A Terra Plana. Mostra um pouco essa ideia aí daqueles que usam um conhecimento pseudocientífico e se esbarram, né, sempre nas demonstrações, enfim. Bom, então com isso a gente encerra este vídeo e aí a gente deixa para o espaço da sala virtual do Classroom as discussões entre a relação da filosofia com a educação e a tolerância. Então, o objetivo desse vídeo foi mostrar que a filosofia, a educação, elas são o espaço por excelência da tolerância, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, em que a gente vai falar sobre o que é educação. Até a próxima.